Você já imaginou ser controlado por alguém tão poderoso que parece ditar cada passo da sua vida? Agora, imagine descobrir que, sob essa pressão, você é capaz de mudar não apenas seu destino, mas também o de todos ao seu redor. Hoje, vamos mergulhar na história de Luiz, um jovem que luta para se libertar das garras de uma mãe dominadora e encontrar sua verdadeira identidade em um mundo onde cada escolha pode ser uma batalha. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. E se você gostar deste vídeo, deixe seu like e comente abaixo suas impressões. Agora, vamos descobrir como Luiz enfrenta o maior desafio de sua vida. Madalena Menezes sempre fez questão de lembrar ao mundo, e principalmente ao próprio filho, Luiz Menezes, o peso de pertencer a uma família tão influente. Desse peso nascia a pressão de corresponder às expectativas implacáveis que ela mesma ajudara a construir. Luiz jamais conhecera o que era liberdade de fato. Desde muito jovem, percebia que sua mãe estava por perto para moldar cada uma de suas escolhas. Madalena era uma mulher de presença imponente, uma líder nata cujos olhos pareciam enxergar as intenções mais ocultas de qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Jamais aceitava um não como resposta. Aos olhos de Luiz, ela era quase uma divindade, controlando o ambiente ao seu redor com uma força invisível, porém impossível de ignorar. Desde cedo, Madalena se certificou de que o filho seguiria estritamente os passos que ela traçava, pois Luiz não era apenas um menino crescendo em uma família rica. Ele representava o futuro do Império Menezes, o herdeiro destinado a levar adiante o legado construído a duras penas pelos antepassados. No entanto, Madalena e Luiz tinham personalidades que contrastavam. Enquanto ela se alimentava da ambição voraz, do desejo implacável por poder e do apreço pela perfeição, Luiz não possuía essa sede por domínio. As manhãs na mansão Menezes espelhavam exatamente o tipo de vida que Luiz levava. Tudo tinha hora marcada, começando por um café impecavelmente servido às 7 em ponto. A mesa do desjejum seguia um padrão inabalável, talheres dispostos em linhas simétricas, louça fina escolhida sob rigorosos critérios estéticos e um café cuja temperatura era aferida para não fugir nenhum grau do que Madalena considerava adequado. Assim que Luiz descia a escadaria majestosa para a sala de jantar, encontrava a mãe já sentada, impecável em um vestido sóbrio, sem um fio de cabelo fora do lugar. O olhar de desaprovação que ela costumava lançar era quase inevitável, como se sempre procurasse encontrar um detalhe a ser corrigido, fosse o nó da gravata de Luiz ou um simples desalinho em seu terno. Luiz, falei 1000 vezes sobre manter a postura impecável, principalmente em dias especiais como hoje, dizia Madalena, a voz firme, denotando que não admitiria contestações. Ele, já habituado, meramente assentia e ajustava o que fosse necessário. A gravata, a lapela, o cabelo, qualquer coisa que estivesse fora do script. Luiz há muito tempo compreendera que discutir com Madalena era inútil. Ela era o tipo de pessoa que sempre sentia que estava certa, e qualquer falha, por menor que fosse, era um insulto ao nome Menezes. Apesar do semblante obediente, Luiz sentia a pressão constante pesar sobre si como uma âncora invisível. Com o passar dos anos, foi se tornando uma versão cada vez mais superficial de si próprio, um rapaz que vivia unicamente para agradar a mãe. Essa dinâmica sufocante se refletia em cada decisão que tomava, ou melhor, que a mãe tomava por ele. A rotina de Luiz era tomada por compromissos incessantes, agendados por Madalena. Ela escolhia suas roupas, definia seus horários e decidia com quem Luiz deveria ou não se relacionar, mantendo tudo rigorosamente sob controle. Se ele tinha que comparecer a um almoço de negócios, ela aprovava antecipadamente o prato que ele pediria. Se ele se via obrigado a representar a família em algum evento social, ela ensaiava cada frase que ele deveria dizer. Se Luiz tentava imaginar uma vida diferente, esses pensamentos surgiam como fantasias breves, das quais ele prontamente era puxado de volta para a realidade pela voz rígida de Madalena. O lugar de Luiz não era decidir nada por si mesmo, mas sim obedecê-la.
A tensão máxima se deu quando Luiz completou 22 anos. Como presente, Madalena o colocou oficialmente como vice-presidente da Menezes Corp, a empresa que administrava boa parte dos negócios da família. Esperava-se que Luiz assumisse aquela posição, mas ele recebeu a novidade com sentimentos contraditórios. Havia orgulho, mas também um pressentimento de que seria apenas mais uma forma de a mãe exercer controle absoluto sobre seus passos. No primeiro dia como vice-presidente, Luiz entrou no suntuoso escritório com um nó na garganta. Todos estavam atentos à sua chegada, esperando que fosse o líder que Madalena tanto anunciava, mas ele se sentia mais como um ator cumprindo o papel principal numa peça cujas falas não havia escrito. Não bastasse a própria inexperiência, Madalena fazia questão de supervisionar tudo. Todo o projeto, todo o contrato, toda a proposta passavam pelo crivo dela. Ela analisava cada detalhe, impunha suas opiniões e raramente deixava espaço para a voz do filho. Havia inclusive uma sala de reuniões específica na Menezes Corp que Luiz tentava a todo custo evitar. Um espaço amplo, sofisticado, com janelas do chão ao teto e, para ele, aquele ambiente se transformava num antro de sufocamento sempre que Madalena comparecia. Era lá que ela se sentava à direita do filho durante encontros com investidores e representantes de diversos setores. Em vez de ser uma conselheira ou assistente, agia como autoridade máxima, supervisionando cada palavra. Luiz chegava a sentir o ar ficar mais pesado sempre que ela estava presente, como se faltasse oxigênio. Ele entendia a importância de manter o legado. Não desvalorizava o empenho dos antepassados, nem a dedicação de Madalena. Mas, com o tempo, reconhecia cada vez mais que não existia espaço para erros. E, sem espaço para erros, tampouco havia espaço para aprender ou descobrir a própria identidade. Ao representar a empresa em eventos sociais, a pressão se multiplicava. Madalena sempre repetia que a imagem era tudo, e um deslize diante dos olhos da alta sociedade poderia custar caro. Luiz ia, sorria, representava, mas tudo aquilo soava vazio. Sabia que o homem que se escondia por trás dos ternos caros e discursos decorados não tinha a menor noção de quem realmente era. Em certo ponto, Luiz começou a sentir que vivia em um modo automático. Ao se olhar no espelho, não se reconhecia mais. O controle materno começava a lhe causar ansiedade de uma forma que ele mesmo não entendia direito, mas que corroía sua tranquilidade por dentro. Naquela manhã, especialmente, Luiz despertou com uma sensação incômoda. O coração batia acelerado, antecipando um evento crucial que estava por vir. A reunião com os principais investidores da Menezes Corp. Madalena se dedicara semanas para planejar cada segundo desse encontro, pois era ali que Luiz finalmente se consolidaria, aos olhos dela, como o sucessor ideal. Ela se levantou antes do amanhecer, revisou o discurso escrito, e nem um pouco autoral de Luiz. Fez anotações minuciosas e deixou tudo impresso sobre a mesa do café da manhã. Cada palavra havia sido estrategicamente escolhida, cada pausa ensaiada. Para Madalena, Luiz precisava apenas seguir o roteiro à risca. Durante o trajeto de carro até a empresa, Madalena repetia pontualmente as estatísticas que ele deveria citar, as promessas que teria de fazer para conquistar os investidores. Falava com convicção inabalável, como se a vitória estivesse garantida, desde que Luiz não ousasse improvisar. Ele apenas escutava, sentindo o nó na gravata apertar o pescoço como uma algema. Ao chegarem ao enorme prédio da Menezes Corp, Luiz teve a impressão de que ele era ainda maior e mais opressor do que jamais notara. Cada passo que dava ecoava nos corredores de mármore. As saudações respeitosas dos funcionários passavam batidas por ele. Não conseguia se livrar da sensação de que uma tempestade se aproximava, não apenas no mundo dos negócios, mas dentro do seu próprio peito. A sala de reuniões era bem iluminada, com uma mesa de madeira escura muito comprida e cadeiras de couro elegantemente alinhadas. Pelas amplas janelas, a luz natural entrava, mas naquele dia parecia quase agressiva. Quando Luiz entrou, todos já estavam ali, inclusive os principais investidores. Madalena se postou à direita dele, emanando uma aura de autoridade que chegava a intimidar. Então Luiz começou a falar, seguindo o texto impresso em suas mãos. Mas, conforme a reunião progredia,
Aquela sensação de sufocamento tomou conta dele. As frases decoradas saíam sem emoção, mecânicas. Os investidores ouviam com atenção, alguns anotando detalhes, outros trocando olhares de avaliação. Em dado instante, Luiz parou. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Seus olhos se dirigiram a Madalena, que exibia uma expressão de perplexidade misturada com desaprovação. Ele sabia que estava prestes a cruzar um limite que a mãe jamais aprovaria. Sentia-se, porém, incapaz de continuar repetindo palavras que não representavam o que realmente pensava. Respirando fundo, finalmente rompeu o silêncio. Senhores, eu sei que todos esperam de mim os discursos clássicos, as promessas que constam nos relatórios e projeções que nós costumamos apresentar. Mas hoje eu preciso ser sincero. Se queremos continuar crescendo de forma sustentável, precisamos mudar. A reação dos presentes variou de surpresa a curiosidade. Alguns se inclinaram na cadeira, atentos, outros franziram as sobrancelhas. Madalena, estática, mantinha o semblante imperturbável, embora Luiz soubesse que, por dentro, ela deveria estar fervendo de fúria. Precisamos parar de repetir antigos modelos só porque funcionaram em outras épocas. O cenário mundial está em constante evolução, e as empresas que não se adaptam ficam para trás. A Menezes Corp não pode se dar a esse luxo. Precisamos de investimentos mais inovadores, de alianças que considerem não apenas o lucro, mas a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Alguns investidores passaram a trocar olhares intrigados, enquanto um ou outro se mostrou surpreso pela sinceridade de Luiz. Ele continuou, agora embalado pela coragem que encontrara dentro de si. Chega de discursos vazios. Está na hora de colocarmos em prática tudo aquilo que a teoria diz que deveríamos fazer. Nossos clientes, parceiros e concorrentes estão se movimentando. Precisamos assumir a liderança em soluções mais ecológicas e socialmente responsáveis. Isso não é idealismo, mas uma questão de sobrevivência empresarial. Quando enfim concluiu seu discurso não planejado, a sala permaneceu em silêncio por um momento. Luiz sentia o coração acelerar. Não tinha ideia de como reagiriam. Por fim, um dos investidores mais antigos, que costumava ser aliado de Madalena, tomou a palavra. Eu confesso que não esperava ouvir isso hoje, Luiz. Mas aprecio a franqueza. Não podemos negar que o mercado está mudando rapidamente. Talvez seja a hora de revermos algumas práticas tradicionais. Outros investidores assentiram, uns com comentários de apoio à nova visão, outros perguntando detalhes de como poderiam implantar tais mudanças. A reunião se reconfigurou e Luiz, que começara inseguro, passou a conduzir a conversa. Aquilo renovou seu fôlego e, pela primeira vez, deu-lhe a sensação de que estava ali por mérito próprio. Madalena permaneceu em silêncio. Por fora, mantinha a pose, mas por dentro, Luiz sabia que ela interpretava cada palavra como uma afronta. Apesar de tudo, ela não interveio. Talvez parte dela reconhecesse que o filho já não era mais o menino submisso de antes. Ao final, exausto, porém aliviado, Luiz se levantou. Havia a consciência de que teria de enfrentar as consequências, sobretudo no que dizia respeito à relação com a mãe. Todavia, nada tirava o sentimento de finalmente ter falado a própria verdade. Madalena saiu da sala sem olhar para trás, dirigindo-se ao elevador. Um turbilhão de ideias e emoções certamente passava por sua mente. Luiz, por ora, escolheu se permitir alguns instantes de satisfação pessoal. Ele batera de frente com o maior símbolo de controle em sua vida, e sobrevivera para contar. Naquela mesma tarde, sentindo-se sufocado pelas cobranças e ainda processando a coragem que tivera na reunião, Luiz sentiu uma necessidade visceral de escapar daquele universo corporativo e das expectativas que pesavam sobre ele. Queria descobrir como era simplesmente existir sem pensar nos negócios, na aparência ou no sobrenome. Decidiu caminhar sem rumo pelas ruas populosas da cidade, onde as pessoas pareciam seguir suas rotinas sem se importar com a presença de um jovem herdeiro de uma das famílias mais ricas. Trabalhadores apressados, estudantes conversando animadamente, casais de mãos dadas, todos levando a vida sem a rigidez a que Luiz estava acostumado. Sem perceber, foi parar em um bairro de construções antigas e ruas mais estreitas.
O ritmo ali era outro, e isso o atraiu. Havia uma simplicidade na forma como as lojas se alinhavam nas calçadas, como as pessoas conversavam em frente às casas, algo que contrastava radicalmente com a opulência da mansão e do escritório. Seguindo um perfume de café fresco, Luiz chegou até um pequeno estabelecimento de esquina, um café-restaurante modesto. A porta de vidro tinha um sino que tocou suavemente quando ele entrou. Era um lugar aconchegante, com poucas mesas e decoração simples, mas acolhedora. O cheiro de bolo assando e café passado na hora fez Luiz sentir de imediato uma tranquilidade inédita. Ele se sentou próximo à janela, de onde podia observar a rua. Por um momento, esqueceu-se de qualquer obrigação. Nesse instante, apareceu Renata, uma jovem cujo sorriso gentil trazia uma atmosfera serena. Ela parecia pertencer ao lugar, movia-se com a naturalidade de quem realmente aproveita o que faz. "Boa tarde. Já sabe o que vai querer?" perguntou ela, a voz suave, sem um tom forçado, algo muito diferente do que Luiz estava acostumado a escutar em seu círculo social. Ele a olhou, ainda atordoado pelas emoções do dia. "Não tenho certeza. Alguma sugestão?" Renata sorriu, compreensiva. "Temos uma torta de maçã que é a especialidade da casa. Pode vir acompanhada de café ou chá. Recomendo o café." "Perfeito. Vou ficar com a torta de maçã e o café então", respondeu Luiz, deixando a tensão se dissipar um pouco. Enquanto Renata se afastava, ele percebeu o quanto se sentia à vontade ali. Havia algo na forma como ela falava, na gentileza que transparecia, que lhe despertava curiosidade. Ele, que passara a vida cercado de pessoas calculistas e frias, se sentia cativado por aquela aura simples. Quando Renata voltou com a torta e o café, um silêncio confortável tomou conta da mesa por alguns segundos. Luiz observou a tranquilidade com que ela dispunha os pratos. Ele experimentou a torta, descobrindo um sabor que lhe pareceu surpreendentemente caseiro. "Você não é daqui, é?" arriscou ela, sem parecer invasiva. "Geralmente eu reconheço todo mundo que aparece por aqui." Luiz sorriu, achando graça na forma direta como ela falava. "Na verdade não. Moro em outra parte da cidade, mas precisava dar uma volta hoje. Sentir o ar livre, sabe?" Renata assentiu, demonstrando compreensão em seu olhar. E o simples fato de ela não insistir em perguntar sobre detalhes da vida dele, sobre sua família ou qualquer coisa assim, fez Luiz sentir uma pontada de gratidão. As pessoas com quem costumava lidar eram invariavelmente movidas por interesse, e Renata parecia genuinamente desprovida desse tipo de malícia. "Entendo. Às vezes, a gente só precisa sair um pouco do nosso lugar para encontrar uma paz diferente. Fico feliz que tenha encontrado algo disso aqui", disse ela. Luiz terminou de comer em silêncio, apenas absorvendo as conversas baixas ao redor e o movimento simples do restaurante. Quando Renata trouxe a conta, ele se pegou perguntando se haveria alguma forma de prolongar aquela sensação de normalidade. "Obrigado pelo atendimento, Renata. Estava tudo delicioso. Esse lugar tem algo de especial aqui", comentou Luiz ao se levantar, decidindo não forçar mais a barra. "Que bom que gostou. Espero que volte." "Será sempre bem-vindo", respondeu ela sorrindo. Já na rua, caminhando devagar, Luiz percebeu que se sentia mais leve, como se um peso imenso tivesse sido temporariamente erguido de seus ombros. Ainda assim, não podia deixar de pensar em como Renata o marcara. A humildade daquela jovem era algo tão raro em seu cotidiano que se tornava quase magnético. Sem dúvida, ela estava muito longe do padrão de pessoas com quem ele geralmente convivia, mas era justamente isso que o fascinava. E alguns dias depois, ainda embalado pela lembrança do encontro com Renata, Luiz se viu diante de um dilema. Precisava contar a Madalena que havia conhecido alguém fora de seu círculo elitista. Sabia que seria uma bomba, pois não poderia esperar que a mãe reagisse de braços abertos. Mesmo assim, estava decidido a não esconder nada. Naquela noite, ao descer para o jantar, sentiu um aperto no estômago. A mansão estava silenciosa, iluminada por lustres que ressaltavam obras de arte e peças de decoração suntuosas. Tudo escolhido cuidadosamente por Madalena, que prezava pelos minuciosos detalhes da aparência.
Ela o esperava à mesa, impecável em seu porte como de costume. Depois de um breve cumprimento, Luiz foi direto ao ponto. Mãe, eu conheci alguém, uma pessoa diferente de tudo que estamos acostumados. Queria que você soubesse. Madalena ergueu o rosto, deixando de lado a taça de vinho que segurava. Aquele olhar penetrante trazia uma calma aparente, mas Luiz conhecia o suficiente para saber que ela processava cada palavra com cautela. Ah, é mesmo? Quem seria essa pessoa tão diferente? O nome dela é Renata. Ela trabalha num restaurante em um bairro mais afastado do centro. Ela é simples, mas muito verdadeira. E estou sendo sincero quando digo que gostei dela. Senti uma conexão que eu nunca tive com outras pessoas, explicou Luiz, escolhendo as palavras com cuidado. Madalena escutou tudo em silêncio, mas sua expressão se fechou. Finalmente, respondeu: Luiz, você sabe das responsabilidades que tem. Ser parte da família Menezes significa zelar por uma imagem, por um status que não é só seu, mas de todos nós. Não vou fingir que aprovo a ideia de você se envolver com alguém que não entende ou não conhece o nosso mundo. Aquilo o incomodou. Mãe, não estou pedindo que você concorde. Só queria que entendesse. Nem todo mundo precisa nascer em berço de ouro para ter valor. Ela balançou a cabeça, mantendo o tom de voz calmo, porém autoritário. Eu não disse que não tem valor. Disse apenas que talvez não seja adequada para a nossa realidade. Você ainda é jovem, e por mais que ache que ela seja incrível, há riscos de envolvimento que podem prejudicar a imagem que construímos. A raiva cresceu dentro de Luiz, mas ele tentou manter a serenidade. Quem falou em prejudicar a imagem? Não estou pedindo aprovação para um negócio, mãe. Estou falando de uma pessoa que me faz sentir bem de um jeito que nunca senti. Madalena, com um gesto quase teatral, largou o guardanapo sobre a mesa e se levantou. Luiz, pense bem no que está fazendo. Não se trata de um simples romance. A nossa família carrega uma história, e você não pode colocar tudo a perder por um desejo passageiro. Sem esperar uma resposta, ela saiu do recinto. Luiz ficou ali, sozinho, sentindo um misto de frustração, culpa e também uma rebeldia crescente. Estava exausto de viver uma vida em que cada passo era ditado pela mãe. Ao mesmo tempo, Renata seguia com sua rotina no pequeno restaurante. Mas, desde o encontro com Luiz, passava a imaginá-lo em meio ao cotidiano simples que ela conhecia. Sentia uma mistura de curiosidade e receio. Ele era claramente de outro mundo, um mundo abastado e complexo demais. Ainda assim, o jeito respeitoso de Luiz a cativara. Para a surpresa de Renata, ele retornou ao restaurante algumas vezes, cada vez mais confortável em puxar conversa. Entre risadas e confissões sutis, ela foi conhecendo o rapaz por trás do terno caro, descobrindo que havia ali alguém cheio de anseios e inseguranças. E de forma natural, um sentimento sincero começou a florescer. Luiz logo percebeu que não conseguiria manter aquilo em segredo por muito tempo. Precisava dar um passo além e convidar Renata para conhecer sua casa, mesmo sabendo do potencial explosivo de tal atitude. E assim o fez, com certa hesitação, mas determinado. Gostaria que você viesse jantar na minha casa. Sei que é um ambiente formal, mas quero que minha mãe conheça você, propôs Luiz, certa tarde, enquanto conversavam em uma das mesas do café, após o horário de movimento. Renata franziu o senho, sentindo um frio na barriga. Tem certeza? Não quero atrapalhar nada. Não é questão de atrapalhar. Quero que você faça parte da minha vida de verdade. Não quero mais esconder ou fingir que não sinto o que sinto. Apesar do nervosismo, Renata aceitou o convite. Sabia que seria um desafio, mas também que, de outra forma, não poderia continuar avançando na relação. Na noite do jantar, a mansão Menezes estava preparada. Madalena, ainda contrariada, mantinha a elegância usual. Havia um lampejo gélido em seu olhar, e Luiz pressentia que a mãe tinha algo em mente para dificultar a vida de Renata. Mas era tarde demais para voltar atrás. Renata chegou minutos antes do horário combinado, vestindo um traje simples, mas de bom gosto. Carregava um sorriso levemente nervoso, pois nunca estivera em um local tão luxuoso. Ao vê-la,
Luiz sorriu em sinal de boas-vindas, tentando transmitir confiança. Madalena a esperava no salão principal. Vestida com um conjunto de grife sóbrio, cumprimentou Renata com um aperto de mão calculado. Bem-vinda, Renata. A casa é sua. A maneira polida como Madalena falava não escondia um subtexto cortante, mas Renata manteve a postura, consciente de que estava sendo avaliada a cada segundo. Seguiram para a sala de jantar, onde a mesa estava posta com requinte extremo. Talheres de prata, taças de cristal, flores raras no centro. Uma atmosfera que não combinava em nada com a vida de Renata, mas ela tentava se manter firme. Durante o jantar, o teor da conversa foi mantido em assuntos superficiais. Madalena, sempre polida, fazia perguntas que pareciam inofensivas, mas soavam como armadilhas sutis para destacar as diferenças entre Renata e aquela realidade. Então, Renata, Luiz me contou que você trabalha em um restaurante. Como é o seu dia a dia por lá? Questionou Madalena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu ajudo no atendimento. Algumas vezes, cuido também de parte da cozinha, quando falta gente. Respondeu Renata, esforçando-se para parecer tranquila. Madalena deu um pequeno sorriso, quase um sorrisinho de triunfo. Imagino que seja bem diferente do que fazemos aqui na Menezes Corp. As demandas corporativas são intensas, exigem uma formação específica. Renata assentiu levemente. Sem dúvida é muito diferente, mas acho que cada tipo de trabalho tem seu valor. No restaurante, aprendi a lidar com gente de todo tipo, e isso me ensinou muito. Luiz observava tudo, quase sem conseguir intervir. Estava atônito pela forma como a mãe manipulava a conversa, mas ao mesmo tempo admirava a compostura de Renata, que não perdia a calma nem deixava transparecer insegurança. Em dado momento, Madalena ordenou que abrissem uma garrafa de vinho caríssimo, um rótulo estrangeiro famoso pela complexidade de aromas. Serviu as taças de todos, descrevendo as nuances do vinho e a forma correta de degustá-lo, como se estivesse conduzindo um teste. Renata, sem ter amplo conhecimento sobre vinhos finos, tomou um pequeno gole, mas não demonstrou nenhum espanto ou deslize. Apenas disse: é diferente de todos os vinhos que já experimentei. Tem um sabor forte, mas interessante. Madalena franziu o senho, pouco satisfeita em não extrair qualquer comentário que denunciasse ignorância da convidada. Por sua vez, Renata continuou firme, sem permitir que o desconforto crescesse. No final do jantar, quando Renata se despediu, Luiz a acompanhou até a porta. Ele estava desapontado com a postura da mãe, mas também sentia orgulho de como Renata se saíra diante da hostilidade. Me desculpe por qualquer inconveniente. Sei que não foi a recepção mais calorosa do mundo, comentou Luiz, segurando a mão de Renata por alguns segundos. Eu entendo. Só espero que, algum dia, a gente possa se conhecer de verdade, sem tantas barreiras, respondeu ela, antes de ir embora. Naquele instante, Luiz percebeu que a batalha para manter aquele relacionamento seria árdua. Madalena não daria trégua, e Renata, por mais forte que fosse, não merecia passar por humilhações constantes. Mesmo assim, ele estava decidido a lutar. Quando retornou ao salão, encontrou Madalena sozinha, fitando a lareira. A conversa que se seguiu foi curta e tensa. Você foi dura demais, mãe. Ela não merecia isso, disparou Luiz, sem rodeios. Fiz o que achei necessário para mostrar a ela o lugar que ocupa. Se não aguenta nem esse tipo de situação, como aguentaria a pressão verdadeira do nosso mundo? Respondeu Madalena, a voz seca. Luiz quase gritou, mas conteve-se. Apenas virou as costas e subiu para o quarto, decidido a não desistir de Renata. A partir dali, sabia que deveria se preparar para enfrentar todas as formas de controle e manipulação que a mãe poderia lançar contra ele. Pouco depois, chegou a data do aniversário de Luiz. Tradicionalmente, Madalena organizava festas grandiosas para celebrar seu único filho, que também era a face mais jovem e promissora dos negócios da família. Esse ano não seria diferente. A mansão ganhou uma iluminação exuberante, digna de grandes recepções. Lustres externos, música ambiente, carros de luxo estacionados no pátio. Luiz, porém, não encontrava ânimo.
Sabia que, por trás do brilho, havia um vazio que não o deixava em paz. Mesmo assim, cumpriu o protocolo, recebendo os convidados, executivos, empresários, políticos e personalidades da alta sociedade. Tudo dentro do script planejado por Madalena. Renata chegaria mais tarde, pois Luiz insistira que ela devia participar, como qualquer pessoa próxima a ele, sem se deixar intimidar pela pompa. Entretanto, sem o conhecimento dele, Madalena tomara providências maldosas. Mandara entregar a Renata, por meio de um mensageiro, um vestido supostamente escolhido para a ocasião. O detalhe cruel: o modelo era quase idêntico ao uniforme de gala usado pelos empregados de sua casa. Quando Renata entrou no salão, não demorou para atrair olhares confusos. Algumas pessoas, sem saber quem ela era, a confundiram com o serviço de buffet. Uma senhora idosa, conhecida pela arrogância e proximidade com Madalena, chegou a estender uma taça vazia em direção a Renata. "Poderia me trazer mais champanhe, por favor?" Ao ouvir aquilo, Renata sentiu o rosto corar instantaneamente. A humilhação a paralisou por um instante. Percebia de relance outros convidados olhando-a com estranheza, porque estava vestida igual ao pessoal de serviço. Ela não fazia ideia da tramóia de Madalena. Luiz, que conversava com um grupo de colegas, viu a cena de longe. Uma onda de desespero tomou conta dele. Tentou se aproximar, mas foi cercado por pessoas que desejavam parabenizá-lo, sem entender a urgência em seu olhar. Renata, por sua vez, conseguiu balbuciar algo inaudível e escapulir, sentindo o peito apertado. Caminhou pelos corredores até encontrar um canto vazio perto da saída, tentando se recompor. Porém, as lágrimas já começavam a escorrer. Assim que Luiz conseguiu se libertar, correu até ela. Encontrou-a com o rosto marcado pela vergonha e decepção. "Renata, me desculpe. Eu não fazia ideia de que minha mãe mandaria aquele vestido. Eu jamais quis que passasse por isso", disse ele, a voz trêmula de culpa. Renata tentou se manter digna, mas a tristeza era evidente. "Eu sei que você não fez de propósito, Luiz, mas não consigo fingir que está tudo bem. As pessoas aqui me olham como se eu fosse um ser estranho. Você não vê como é difícil para mim?" Ele a abraçou, sem se importar com os olhares alheios. "Eu vejo sim, e sinto muito. Por favor, fique. Eu não quero que essa noite termine assim." Ela balançou a cabeça, engolindo o nó na garganta. "Não posso, Luiz. Preciso de um tempo para pensar. Não sei se consigo me encaixar nesse seu mundo tão cheio de armadilhas." Luiz, com o coração pesado, acabou cedendo. Sabia que Renata precisava de espaço. "Entendo. Só quero que saiba que você é mais importante para mim do que todo esse cenário. Não esqueça disso." Renata fez um leve aceno. "Vou tentar lembrar, mas preciso ir agora." Ela saiu, deixando Luiz parado, sentindo-se miserável, enquanto no interior da mansão, a festa continuava com música e risadas. Percebeu naquele instante que não havia sentido algum em todo aquele luxo, se não podia dividir com quem de fato se importava. Madalena, observando de longe, sorriu de canto de boca. Para ela, isso confirmava suas expectativas. Renata jamais se encaixaria. Luiz, por sua vez, começou a sentir o ímpeto de romper definitivamente com tudo que a mãe representava, mas não sabia ainda como. Os dias que se seguiram foram de um vazio doloroso para Luiz, e não muito melhores para Renata. Eles deixaram de se falar por um tempo. Ela precisava refletir se valeria a pena lutar por alguém que pertencia a um mundo tão distante do dela. Ele, por sua vez, estava consumido pela culpa de tê-la exposto à crueldade de Madalena. Madalena, satisfeita, acreditava que a ameaça fora neutralizada. Falava pouco sobre o assunto, mantendo um ar de vitória. Para ela, era um alívio ver que o filho voltara a se comportar de maneira mais silenciosa, sem menções à moça humilde. Contudo, a vida é cheia de reviravoltas, e em breve, o destino mostraria a todos ali que seu fluxo é independente de vontades e controles. Renata, certa tarde, recebeu uma ligação inesperada de um renomado escritório de advocacia. A voz do outro lado identificou-se como o Dr. Hélio, representando um cliente que desejava encontrá-la com urgência para tratar de assuntos de família. A princípio, ela desconfiou.
pois não tinha contato com qualquer familiar distante, principalmente de posses. Mas o advogado garantiu ser algo sério e pediu que ela comparecesse ao escritório no dia seguinte. Chegando ao local, deparou-se com uma construção moderna, de janelas espelhadas e ambiente requintado. Foi conduzida até uma sala de reuniões, onde encontrou um homem de meia idade, olhar austero, mas um tom de voz surpreendentemente amigável. Renata, muito prazer. Meu nome é Hélio Nogueira, advogado do Sr. Adriano Esteves, anunciou o homem, estendendo a mão. Prazer, mas quem é esse senhor? Perguntou ela, confusa. Hélio deu uma leve pausa, como se preparasse terreno para uma notícia impactante. Ele é seu avô. E é o proprietário da Energia Esteves, uma das maiores empresas de energia sustentável do país. A declaração deixou Renata atônita. Ela sempre ouvira de sua mãe que o avô havia falecido antes de seu nascimento. Como poderia estar vivo? E ainda mais ser dono de uma empresa tão grande? Mas, como isso é possível? Minha mãe nunca falou nada. A voz de Renata falhou, uma mistura de curiosidade e indignação. Seu avô tem uma história longa e complexa com sua família. Houve muitos problemas no passado, mas, ao descobrir que você existia, ele decidiu não perder mais tempo e quer conhecê-la imediatamente. Também pediu que eu dissesse que você é a única herdeira dele, revelou o advogado, sorrindo de forma a tranquilizá-la. Renata sentiu como se o mundo girasse. Não bastasse descobrir que o avô estava vivo, agora surgia a informação de que ela herdaria uma empresa gigantesca de energia renovável. Era muito para assimilar de uma só vez. Após respirar fundo e refletir, concordou em encontrá-lo. No dia seguinte, em um encontro reservado, conheceu Adriano Esteves. Ele tinha um ar distinto, mas com uma expressão de ternura contida. Explicou que, por motivos que preferia contar com calma, se afastara da filha e perdera o contato. Porém, ao saber de Renata, não quis mais adiar a aproximação. Ele a convidou a assumir um papel de destaque na Energia Esteves, especialmente por acreditar que as novas gerações precisavam trazer um olhar renovado à empresa. Renata, sem chão, se viu diante da proposta de, futuramente, tornar-se a CEO de um dos empreendimentos mais competitivos do setor. A princípio, recusou assustada, mas Adriano a convenceu de que ela merecia conhecer de perto o que poderia ser o futuro de sua família. Assim, começou um processo rápido e impressionante de imersão no mundo corporativo. Renata teve aulas de gestão, encontros com executivos e passou a frequentar eventos aos quais jamais imaginara ir. Pouco tempo depois, um anúncio abalou o mercado. Renata se tornara oficialmente a diretora executiva, em transição para CEO, da Energia Esteves. A notícia estampou jornais e sites de economia, pegando todos de surpresa, inclusive Madalena e Luiz. Certa manhã, enquanto Luiz tomava café na mansão, Madalena entrou na sala com expressão de completo espanto, segurando um jornal. Veja isto, Renata, aquela garota, é a nova líder da Energia Esteves. Luiz, que já tivera notícias informais sobre o assunto, confirmou com um aceno. Sim, parece que ela era neta do Sr. Adriano Esteves. Madalena não conseguiu esconder sua indignação e surpresa. Sempre vira Renata como uma garçonete qualquer. Jamais sonhara que, em questão de semanas, a moça passaria a ocupar uma posição de poder rival ou equivalente, algo capaz de afetar diretamente até a própria Menezes Corp, uma vez que o mercado de energia sustentável era uma área com grande potencial de parcerias e concorrência. Como foi que isso aconteceu? Madalena perguntou, ainda com um olhar de choque. Luiz respirou fundo, escolhendo as palavras. A vida é imprevisível, mãe. E acho que você vai ter que se acostumar com essa ideia. Madalena cerrou os lábios, consciente de que não poderia agir contra Renata tão abertamente agora. Ela se tornara alguém influente, e a imagem da família Menezes poderia ser arranhada caso tomasse alguma atitude hostil. Para Luiz, aquilo significava uma oportunidade de voltar a falar com Renata e tentar corrigir o que dera errado. Não a procurava apenas porque ela agora era poderosa, mas porque continuava a se importar genuinamente. Admirava a força que Renata demonstrara ao enfrentar uma mudança tão radical em sua vida. Quando finalmente Luiz e Renata se encontraram de novo,
a postura dela estava mais confiante. As semanas de contato com o avô e com o universo corporativo haviam lhe dado uma nova segurança. Entretanto, seu olhar ainda trazia certa mágoa. Luiz, muita coisa mudou, mas o que sinto por você não se apagou. A questão é, como lidar com as diferenças enormes entre nossos mundos? Ela foi direta. Ele, ansioso, respondeu: se me perguntar, não faz diferença se você é CEO ou garçonete. Eu senti sua falta. Sei que estraguei muita coisa, mas estou aqui para consertar, se você permitir. Renata suspirou, lembrando do vexame na festa. Não foi você que estragou, e sim as circunstâncias. Porém, se vamos continuar, temos que ser honestos. Estou entrando num jogo novo, rodeada de pessoas poderosas. Não quero lidar com intrigas familiares que me machuquem. Luiz compreendeu. E eu estou disposto a enfrentar o que for necessário. Chega de deixar minha mãe decidir tudo. Ambos perceberam que dessa vez não seriam controlados pelos caprichos de terceiros. Sabiam que Madalena não aprovaria facilmente, mas algo dentro deles dizia que essa história poderia ter um desfecho diferente. A partir daí, o mundo de Madalena Menezes começou a se reconfigurar. Ver Renata ascender tão rapidamente a obrigou a repensar suas estratégias. Aquela não era mais uma simples jovem humilde. Era uma líder de uma companhia que podia, inclusive, tornar-se parceira ou concorrente em projetos futuros. A princípio, Madalena tentou ignorar a relevância de Renata. Mas cada notícia e cada menção nos círculos empresariais faziam com que ela revivesse o temor de perder o controle sobre o filho e, de certa forma, sobre a própria reputação da família Menezes. Quanto a Luiz e Renata, eles se reaproximaram gradativamente. Saíam para conversar em lugares discretos, ou mesmo trocavam mensagens para manter o contato. Ele contava sobre seus novos passos na Menezes Corp, tentando implementar as ideias que expusera na reunião dos investidores. Ela, por sua vez, narrava o desafio de entrar em um mercado que não a reconhecia como especialista, mas que, aos poucos, passava a respeitá-la pela firmeza de suas decisões. Com o tempo, a tensão entre Madalena e Renata acabou se tornando notória nos ambientes de negócios. Havia rumores de que a Energia Esteves estaria se preparando para lançar um projeto revolucionário de energia limpa e que poderia se transformar na principal fornecedora de tecnologias sustentáveis para várias empresas, inclusive as do Grupo Menezes. Aos poucos, Madalena percebeu que, mesmo se quisesse, não poderia eliminar a presença de Renata. Pior, aos olhos dela, Luiz não se afastava da jovem e parecia cada vez mais convicto de seguir caminho ao lado dela. Aos poucos, um processo de reconciliação começou a tomar forma, embora ninguém o previsse. Madalena, pela primeira vez na vida, se via forçada a reconsiderar seu papel de mãe protetora e empresária implacável. Por mais que não quisesse admitir, temia perder o filho definitivamente. Luiz, ciente das nuances, resolveu tentar uma aproximação pacífica. Percebera que, se não restabelecesse a harmonia com a mãe, seu relacionamento com Renata sempre seria carregado de tensões. Queria que ambas pudessem, ao menos, se respeitar. Em uma tarde nublada de sábado, Luiz encontrou Madalena na biblioteca da mansão, onde ela costumava ficar quando desejava refletir sozinha. Pigarreou antes de falar. "Mãe, podemos conversar?" Ela o encarou, fechando o livro que lia. Havia uma tensão no ar, mas também um desgaste evidente em seu semblante, como se estivesse cansada de manter tantas batalhas internas. "Sobre o quê?" perguntou em voz baixa. Luiz tomou fôlego. "Sobre mim, sobre você, sobre Renata, sobre a forma como as coisas chegaram até aqui." Madalena pousou o livro sobre a mesa, indicando que ele se sentasse na poltrona oposta. "Prossiga, estou ouvindo." "Eu entendo que a senhora fez tudo o que achava melhor para mim, mas agora as coisas mudaram. Eu não sou mais uma criança, quero construir meu próprio caminho. E isso inclui ficar ao lado de Renata, por mais que você ache que ela não se encaixe no nosso padrão." Ela franziu o senho levemente. "Luiz, tudo o que fiz foi por medo. Medo de que você não estivesse pronto para lidar com um mundo que pode ser cruel. Sim,
Posso ter exagerado, mas nunca foi por maldade. Ele se surpreendeu com a confissão sincera. Então continuou. Eu entendo, mas renunciar aos meus sentimentos não é mais uma opção. Renata é uma mulher forte, batalhadora, e eu me orgulho dela. E agora que ela é uma figura importante, não tem como a gente fingir que ela não existe. Madalena suspirou, como se carregasse um grande peso. Eu sei, e também percebo que ela se tornou alguém de influência. Talvez no fundo eu respeite essa força, mas aceitar tudo isso não é simples para mim. O silêncio reinou por alguns instantes. Luiz deixou que a mãe processasse. Então ele se levantou, aproximando-se da poltrona dela. Não quero perder você, mãe, mas também não quero perder Renata. Podemos tentar nos entender? Ela, erguendo o olhar, deixou uma ponta de emoção escapar. Sim, Luiz, não quero perder meu filho. E se for necessário aceitar Renata, aceito. Mas preciso de tempo para me adaptar a isso. Era a primeira vez que Madalena mostrava fraqueza. Luiz percebeu que aquela era sua chance de, efetivamente, criar uma ponte. Obrigado, mãe. Só peço que vocês conversem sem preconceitos ou segundas intenções. Que tal um jantar mais simples aqui, em outro dia, para nos reunirmos, sem a pompa de antes? Ela hesitou, mas concordou com um leve aceno. Vamos tentar. Alguns dias depois, a pequena reunião aconteceu. Nada de grandes formalidades, apenas Madalena, Luiz e Renata sentados à mesa, com um cardápio caseiro. O ambiente estava longe de ser totalmente descontraído, pois ainda pairava um histórico tenso entre as duas mulheres. Mas havia espaço para algo novo: diálogo. Renata, agora mais confiante, mas sem jamais perder a humildade, explicou alguns pontos sobre seu trabalho na Energia Esteves. Falou dos projetos voltados à energia limpa, do desejo de criar parcerias com empresas diversas, inclusive a Menezes Corp, se houvesse abertura. Madalena, ainda um pouco reticente, acabou se interessando pelo que ela dizia. Reconhecia que aquele tipo de negócio poderia significar o futuro, e, sobretudo, não podia negar que Renata exibia uma determinação semelhante à sua. Era quase um espelho de sua própria força de vontade, só que oriunda de um lugar completamente distinto. Luiz, atento, apenas mediava a conversa quando necessário. Sentia um alívio imenso ao perceber que ambas conseguiam se comunicar sem trocas de farpas tão afiadas. Sabia que ainda era cedo para falar em amizade, mas pelo menos havia respeito. Com o tempo, novos encontros foram sendo marcados. Madalena, que nunca gostara de admitir falhas, passou a aceitar que havia julgado Renata com extrema dureza. Não chegava a pedir desculpas abertamente, mas suas atitudes demonstravam que, em seu próprio ritmo, tentava se redimir. Renata também não era ingênua. Mantinha-se alerta para possíveis deslizes ou testes de Madalena, mas percebia que, aos poucos, a matriarca Menezes dava sinais de confiar na sinceridade de seu sentimento por Luiz. Por fim, aquele processo de reconciliação tripla, entre mãe e filho, entre Luiz e Renata, e entre Madalena e a jovem, culminou em um jantar íntimo, sem luxo exacerbado, algo mais próximo do cotidiano real de pessoas comuns. Na ocasião, até o avô de Renata, Adriano Esteves, foi convidado. Ele e Madalena, a princípio, trocavam olhares cautelosos, mas mantiveram a polidez necessária para respeitar a decisão dos mais jovens. Ao erguerem um brinde, Madalena proferiu um discurso simples, mas de grande significado. Que o futuro nos permita crescer, aprender e nos surpreender. Às vezes, a vida nos mostra que o controle absoluto é uma ilusão e que precisamos abrir mão de velhos preconceitos para encontrarmos a verdadeira felicidade. Luiz encarou a mãe, surpreso, e, em seguida, fitou Renata, que sorria de leve. Aquilo era mais do que esperavam ouvir de uma mulher que sempre fizera questão de afirmar sua superioridade. Para Madalena, cada palavra era um passo rumo a uma humildade até então desconhecida. Naquele momento, ficou claro que a reconciliação vinha de maneira honesta. Madalena jamais voltaria a ser a mãe superprotetora e controladora de antes. Luiz, por sua vez, encontrava, finalmente, a chance de ser quem realmente queria ser,
sem precisar sacrificar o amor que sentia por Renata. E, para Renata, aquela aceitação representava não apenas a realização de estar com a pessoa que amava, mas a prova de que o mundo, mesmo tão cheio de hierarquias e preconceitos, podia se abrir para alguém que surgira de origem simples, desde que se tivesse coragem e um pouco de sorte. Assim, a família Menezes se reestruturou. Madalena, velha guardiã do poder, descobriu que a maior riqueza não estava em manter o controle total, mas em permitir que as transformações acontecessem. Luiz, por sua vez, teve a confirmação de que era possível amar e ser amado, conciliando o legado familiar com as próprias escolhas. E Renata, até então subestimada, demonstrou que força verdadeira não depende de classe social, mas de caráter e persistência. A vida, afinal, é feita de viradas inesperadas, e a união daqueles três corações tão distintos provava que o amor e o respeito são capazes de reconciliar até o mais inflexível dos destinos. Com o tempo surgiriam outros desafios, outras crises, mas agora eles tinham algo em comum que Madalena levaria consigo como lição: a certeza de que, quando existe sinceridade e boa vontade, até as feridas mais profundas podem cicatrizar. E foi nesse clima que a família, reconfigurada, brindou ao futuro, cheia de esperança no olhar, relembrando as palavras que ecoaram tantas vezes: o controle total é impossível, mas a força de se adaptar é o que faz tudo valer a pena.